fumaça e fogo. Em Êxodo 13, do 21 ao 22, diz o seguinte: Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Aquela coluna de nuvem representava para o povo de Israel a presença de Deus guiando eles pelo deserto, trazendo uma direção correta e também, imagino eu, que fazendo um pouco de sombra naquele sol que era no deserto. E durante a noite a palavra de Deus diz que essa nuvem se transformava em uma coluna de fogo, que também serviria, né, para trazer esse direcionamento, mas também iluminava todo o povo de Israel. E no deserto, durante a noite, a temperatura é muito menor, é muito mais baixa, é muito frio. Então essa coluna de fogo também trazia esse calor e essa luz para o povo de Israel durante a noite. E essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo representavam a presença de Deus no meio do povo de Israel, direcionando e guiando eles pelo deserto. E quando a nuvem se movia, quando a coluna de fogo estava andando, o povo erguia o seu acampamento, desmontava suas tendas e seguiam essa nuvem, seguiam essa coluna de fogo, seja de dia ou seja de noite. E quando a coluna de fogo parava, pousava, ou quando a coluna de nuvem pousava e parava, ali o povo de Israel montava o seu acampamento. Eles montavam o tabernáculo e os sacerdotes continuavam ministrando diante da presença de Deus. Aqui em Números 9, 17 até o 23, acompanhem comigo essa leitura. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia e ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Então, quando a nuvem se movia, a coluna de fogo se movia, o povo desmontavam as tendas, os tabernáculos, pegavam suas coisas e partiam seguindo a direção que Deus mostrava. Quando a nuvem ou a coluna parava no lugar, montava seu acampamento, montava seu tabernáculo, não ficava todo mundo ali parado esperando a nuvem se mover. Quando montava-se o tabernáculo, os sacerdotes, o povo israelita voltava a oferecer os sacrifícios, voltava aos seus trabalhos e às suas obrigações no templo. A ideia desse vídeo é que quando Deus falar com você, quando a presença de Deus se mover e estiver te direcionando para algum lugar, vá até ela, se mova até ela. Não espere, não perca a nuvem, não perca a presença de vista quando ela se mover. Vá atrás dela. Quando essa nuvem, quando a presença de Deus parar, quando Deus pedir para você armar a tenda, montar o tabernáculo, seguir com as suas responsabilidades, queimar o incenso, não deixar o fogo se apagar,
Quando a presença de Deus direcionar você para parar tudo e montar a tenda novamente, obedeça. Não queira sair em busca de uma outra coluna de nuvem, não queira sair e se mover pelos seus próprios caminhos. Se a nuvem parou, você para, monta a tenda, monta o tabernáculo, cumpre com as suas obrigações, que são o incenso, o que representam a sua adoração diante de Deus, representam o teu culto, o teu secreto diante de Deus. Nós não fomos chamados apenas para se mover, para ir ali, para ir aqui, para fazer isso ou aquilo. Nós também fomos chamados para parar quando a nuvem para. Nós fomos chamados para ser sacerdotes. Quando a nuvem para, o tabernáculo é montado e nós oferecemos a nossa adoração a Deus, o nosso culto. Ali nós fazemos a nossa oração a Deus. Quando for o momento de levantar a tenda, parar tudo, oferecer o sacrifício no tabernáculo, na tenda para Deus, faça isso. Então aguarde até que a nuvem se levante novamente e te mostre uma nova direção. Eu espero que esse vídeo tenha edificado teu coração. Obedeça, ouça o que a presença de Deus diz para você. Aprenda a discernir os momentos, os tempos e as estações para a tua vida, ouvindo a voz de Deus. Um abraço, deixa um like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo.